Quem nunca ouviu esse ditado, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Esses outros caminhos que não são aquilo que você imaginou, não são menos preciosos. O valor da vida, né? Não está em ter sucesso ou não. Se a vida te der limões, se a vida te der tangerinas, encontre novos significados. Tornar aquilo que é importante para você como valioso. Mas o valor da vida está em viver. Viver é muito mais do que os nossos sonhos. A vida presta, gente. E a vida presta independentemente daqueles 1%. E aí, galera, tá tudo legal? Começando oficialmente o primeiro episódio desse novo podcast no ar. Nem acredito que esse episódio tá saindo, gente. Quem viu o último vídeo, né, do YouTube, ficou sabendo que esse é o meu novo projeto. Vocês podem perceber também que muita coisa mudou no canal, né? Estamos aí de cara nova, porque é um momento novo da minha vida. Aqui nesse podcast nós vamos trabalhar com temporadas, então essa é a primeira temporada. Cada temporada tem 15 episódios, então serão 15 temas aí. Vocês podem comentar aqui embaixo quais outros temas vocês gostariam que eu trouxesse. Lembrando que eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. E assim, fazendo uma referência a um dos podcasts que eu mais amo, sou apenas a Mariana, a sua best, agora aqui do YouTube, tá? Então, assim, se você não tiver a mesma opinião, ou eu posso falar uma coisa aqui hoje e daqui a 2 anos falar, meu Deus, quanta besteira que eu tava falando. Então, assim, a vida muda, os pensamentos mudam, a gente adquire mais conhecimento, né? Outros pontos de vista. Então, não levem tudo ao pé da letra e nem tudo como verdade absoluta, ok? E vamos pro tema? Quem nunca ouviu esse ditado, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Ou seja, se a vida te jogar um problema assim em cima do teu colo, te der talvez, sei lá, alguma coisa que você não entenda direito, tira o melhor proveito disso, né? E a série, né, que é Se a Vida Te Der Tangerinas, ela vai falar muito sobre as coisas que acontecem durante a nossa vida, né, as dificuldades que se apresentam e como tirar proveito sobre isso. Né, eu não vou me aprofundar na série, gente, mas eu vou usar alguns tópicos aqui para poder a gente se guiar um pouquinho, porque eu acho muito relevante. Se a vida não te trazer exatamente aquilo que você tanto deseja, se a vida não te trazer os seus sonhos, se a vida não te trazer tudo aquilo que você mais quer no mundo, vai ser uma vida insuficiente? Vai ser uma vida sem valor? Vai ser um limão que azedou, que não dá para fazer uma limonada? Sabe? Como tirar o melhor dessa situação, né? Como fazer uma limonada bem feita, né? Porque vamos falar a verdade, gente, somos adultos, né? E a vida, ela não traz, na maior parte das vezes, situações fáceis de se lidar. Ela não se apresenta com facilidade para a maior parte das pessoas que não tem tantos recursos para facilitar um pouquinho a vida, né? E eu me pego pensando nisso direto, meu Deus, será que se eu nunca realizar os meus sonhos, será que minha vida realmente acabou? Vai ser uma vida frustrada? Vai ser uma vida que não se aproveita nada de bom, que realmente foi falida, não teve sucesso? Eu sinto que todas as gerações, em geral, elas buscam pelo sucesso, elas buscam pelo objetivo final meu Deus, eu tenho que ter uma ótima formação, eu tenho que ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, um carro, tenho que poder viajar, tenho que ser humilde. São tantas coisas a se conquistar que são consideradas, né, como sucesso na vida, né? E quando você não atinge esse sucesso, né? Como é que a gente tira o melhor dessas situações? E assim, gente, eu não quero soar como amargurada, tá? Essa não é minha intenção, tá? E eu não tô falando pra você desistir, largar de todos os seus sonhos, porque a vida é o ó. A vida é o ó. Mas não larga dos seus sonhos, tá bom? A intenção aqui não é essa. A intenção é trazer somente essa reflexão, né? Uma reflexão, na verdade, está na minha cabeça há muito tempo, né? De que como tirar proveitos dessas situações tão difíceis que se apresentam na nossa vida. Essa série, né, Se a Vida Te Der Tangerinas, essa série é sobre a vida, crua, cruel e real. É sobre isso, né? E a gente vê acompanhando a personagem no início, né, cheia de sonhos, cheia de
planos, né, com muito potencial, muito talento, e a gente chega ao final dessa série. Alerta de um pouquinho de spoiler, tá? Caso você ainda não tenha assistido ou queira assistir, saiba aqui que eu vou ter que falar de algumas coisas. Mas no final da série, a gente compara, né, o início com o final. Tem uma cena final que se apresenta esse casal sonhador com o que realmente aconteceu. E a gente vê que a maior parte dos sonhos, dos planos daquele casal, não se realizou. Mas que eles tiveram uma vida ótima, uma vida feliz. Mas não foi a vida que eles planejaram e não é a vida que você olha e fala, ah, não, esse daqui, eles tiveram sucesso na vida, esses daqui, olha, eles chegaram lá. Eles não chegaram lá. E ainda assim, você termina a série, né? Eu, pelo menos, terminei essa série com um sentimento tão terno de a maior parte das coisas não vão que a gente planeja, que a gente tanto almeja e tanto dá valor e importância, não vão acontecer. E mesmo que não aconteça, o valor da vida, né, não está em ter sucesso ou não, mas o valor da vida está em viver, tornar aquilo que é importante para você como valioso. Eu sinto que essa fase dos 20 anos que eu me encontro agora, né? E acho que também até as próximas fases também permeiam talvez esse sentimento de se sentir muito deslocado e perdido no mundo, porque de um lado tem gente casando, de outro lado tem gente fazendo faculdade, de outro lado tem gente que já tem carro, casa, moto e 12 empregos, cachorro, e do outro lado tem gente que não fez nada na vida, que às vezes ainda parece adolescente, né? E aí você se sente meio perdido, porque na minha idade era pra eu ter feito mais, mas também tem gente que na minha idade que não fez, que fez menos, e é muito confuso, né? E eu acredito que isso acompanha a gente ao longo da vida, porque o certo é, nós somos crianças, né? Todo mundo vai pra escola, tudo bonitinho, tá todo mundo vivendo a mesma coisa, até certo ponto da vida. Saiu da escola, saiu desse contexto de ensino médio, de os pais estarem ali para te guiar, né? A partir de agora é você por você, é você sozinho. Daqui para frente você faz seu próprio caminho. Não existe muito certo e errado, mas existe o sucesso, existe o que é cobrado. Então existe um parâmetro de sucesso, né? Mas não existe exatamente o certo e errado. Não existe um caminho único para você alcançar aquele tal objetivo, mas você tem que alcançar esse tal objetivo. E isso é independente da sua idade, né? Eu tô falando da minha porque é o meu momento de vida agora. E como viver essa vida até o final, né? E não sentir esse remorso por não conquistar algo que é tão lúdico, né? Que é o sucesso. Como? Eu não acho que existe uma resposta única para essa pergunta, uma resposta certa, né? Eu acho que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Mas o que eu aprendi, não só com essa série, tá? Eu tô usando essa série como base para trazer algo um pouco mais palpável para vocês. Mas o que eu aprendi até agora, pelo menos, na minha limitada sabedoria aos 20 anos, é de que viver é muito mais do que os nossos sonhos, de que viver é muito mais do que os nossos planos, viver é muito mais do que conquistar bens materiais, viver é muito mais do que isso, gente. Eu digo isso com muito pesar no coração, porque eu também tenho sonhos, eu também tenho planos, eu também quero alcançar tanta coisa, quero estar em tantos lugares, e parece tudo tão difícil, né? Mas viver não é só isso, entendeu? Eu tenho tentado achar a graça na vida, não na vida como eu conheço, né, com a minha rotina, com os meus amigos, porque amigos vêm e vão, as coisas podem desaparecer, outras coisas podem aparecer no momento, né? Mas achar a graça na vida por viver, não pelo que às vezes a gente projeta como algo que a gente tem que almejar, mas pelo ser em si, né? Tem um vídeo da Fernanda Torres que ele é maravilhoso, né? Que a gente vive esperando o grande momento, o momento que a gente vai se formar, o momento que a gente vai se casar, o grande momento da nossa vida, o nosso ápice. E esse grande momento, esses grandes momentos, né? Porque não é um só, né? Esses grandes momentos, eles representam 1% só da nossa vida. Existem outros 99% que você ainda precisa explorar, que você ainda precisa sentir prazer, que você ainda precisa dar significado. Porque esse 1% não vai definir a sua vida toda. Não vai.
Eu acredito que a significância da nossa vida não está no que, não está nos nossos sonhos, não está nos nossos planos, não está em tudo que podemos ou queremos conquistar. Eu acredito que a significância da nossa vida está no que nós podemos fazer, está em tomar decisões e atitudes que a gente não se arrependa, sabe? Eu vou contar um exemplo meu. Eu passei agora na faculdade, né, na federal, e por um bom tempo, passar na faculdade foi o maior sonho da minha vida. Eu passei o ensino médio todo me dedicando para isso. Mas eu não passei assim que eu fiz a prova do Enem, né, quando eu saí do ensino médio. Eu fui passar agora, 2 anos depois. 3 anos depois, na verdade. Muita loucura, né? Quando eu tive essa notícia de que eu passei, de que eu fui aprovada, que eu iria estudar numa faculdade, sabe? Eu não tinha mais aquele brilho nos olhos de tipo, eu quero muito fazer uma faculdade. Eu só entendia que eu precisava fazer, que é o que me é cobrado na minha idade. Eu preciso fazer uma faculdade, é importante. E é importante mesmo, tá, gente? Né? Mas eu não tinha mais aquele, nossa, eu quero, é o sonho da minha vida. Porque depois que eu não conseguia conquistar esse sonho, eu me enchi de outros sonhos, de outras áreas, eu foquei em outra coisa, entendeu? Eu falei, não, isso daqui não era pra ser, não é pra mim, então eu vou focar em outros sonhos. E agarrei esses outros sonhos e fiquei nisso, grudada, tipo, não, é isso aqui, tem que ser isso aqui, né? E quando eu tive essa notícia de que eu passei na federal, isso me fez feliz, me trouxe uma felicidade tão genuína que eu não sabia mais que iria ficar tão feliz por passar na faculdade, porque já não era mais o meu sonho, eu já não sonhava com isso, não era o desejo do meu coração, era só algo que eu tinha como, não, preciso fazer. E hoje, né, quando eu me deparo com essa oportunidade, é algo que me enche de tanta alegria. E o que eu quero dizer com essa história, gente? Que eu encontrei um novo significado com a faculdade. Ela antes tinha um significado de, meu Deus, é tudo a minha vida, lá na época do ensino médio. Eu saí do ensino médio 3 anos depois se passaram, sonhei com qualquer outra coisa, menos com faculdade, era a última prioridade na minha lista. E hoje ela tem um outro significado que não é o mesmo daquele lá do ensino médio. Também não é o mesmo significado desse período que eu passei focando em qualquer outra coisa. Tem outro. Você consegue entender? O que eu tô tentando elaborar aqui com vocês é de que ao longo da nossa vida, se a vida te der limões, se a vida te der tangerinas, sabe? Se a vida te apresentar coisas difíceis e talvez coisas que você não planejou, não imaginou, coisas que ferem às vezes aquele seu sonho que você estava guardando lá no peito, sabe? Mas que talvez não possa se realizar ou que talvez não se realize. Encontre novos significados. E eu acho que é sobre isso. É sobre encontrar significados e dar valor às coisas, mesmo que não sejam aquelas que você tanto sonhou lá atrás, mas pode ser o suficiente para você aqui e agora. Eu não tô falando para você se conformar com a sua realidade de hoje. Eu não estou falando isso. Você deve sempre buscar querer se aprimorar e melhorar e ser uma pessoa melhor e correr atrás do seu mesmo, porque a vida é essa, gente. A vida não para. Se você não correr atrás do seu, ninguém vai correr por você. Mas, mesmo que você corra atrás do seu, né? Mesmo que você tente com todo o seu ser alcançar um objetivo, e caso esse objetivo não aconteça, ou caso, né, a sua vida tenda para outro lado e outros caminhos se abram, esses outros caminhos que não são aquilo que você imaginou, não são menos preciosos. Ao longo dessa série tem um take que, assim, tem uma cena que me pega muito, porque é a filha falando pra mãe, tipo, ai mãe, você se arrepende, né, de ter casado com meu pai? Porque meu pai nunca pôde te dar tal coisa, porque você só passou por problema, porque isso, porque aquilo outro. E a mãe responde, eu não me arrependo, sabe? Eu enfrentei muitas coisas difíceis, mas se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria a mesma coisa, entendeu? E essa realidade que ela não se arrepende, que ela escolheria de novo, era completamente diferente daquela que ela tanto sonhou. Mas a vida aconteceu, sabe? E se ela tivesse que escolher de novo, ela escolheria de novo. E às vezes é sobre isso. É sobre não
carregar junto consigo uma frustração de um sonho que talvez já tenha passado, sabe? Faça suas escolhas e encontre valor dessas escolhas e nesses caminhos que a vida se apresenta, sabe? Pra não se machucar. Eu acho que no final é só isso, é encontrar um jeito de não se machucar, de não se ferir tanto, porque tem tanta gente que chega no fim da vida com tantos arrependimentos, com tantas frustrações, sabe? E eu acho que seria incrível chegar no final da vida, mesmo com alguns arrependimentos, porque não dá pra chegar no final sem nenhum, né? Mas mesmo com alguns, chegar falando, nossa, se tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo, eu viveria assim de novo, sabe? E é isso, gente. Eu não vou me alongar. Eu, como falei, não sou expert em nenhum assunto. Eu tô trazendo aqui só a minha reflexão. Esse é um podcast pra isso, pra bater papo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, né? Mas eu termino esse primeiro episódio com a seguinte frase, que uma grande personalidade disse, Fernanda Torres. A vida presta, gente. E a vida presta independentemente daqueles 1%. Se você gostou desse episódio de podcast, não esqueça de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo temas que você gostaria que eu trouxesse para cá. Se inscreva no canal, porque aqui nós não temos só podcast, temos vídeos toda semana também sobre muita arte, lifestyle, né? E, gente, eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês entrem nessa noia, nesse delírio. Junto comigo a cada episódio de podcast. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção até aqui e tchau!